Bom dia, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um 737 Insights de Marketing para você. E eu já começo a te perguntar se você tem consciência ou noção sobre os três erros básicos das empresas e dos negócios que não prosperam mercadologicamente. Primeiro, já vou aqui, rasgar dizendo, depois a gente vai aprofundar nessa gestão de riscos, porque esses erros trazem riscos para o seu negócio. Quais são os erros que trazem riscos diários para o seu negócio? Primeiro deles, posicionamento errado do mercado. Já vou dar os exemplos, já vou explicar na prática como é que funciona e você vai entender. O segundo erro que traz muito risco para o seu negócio é não desenvolver a influência e liderança que você precisa para, de fato, posicionar-se no seu segmento, logo fazer vendas. E o terceiro erro que te traz muito risco de marca, de business, de crescimento, é de fato erros nas vendas, são as vendas, ou seja, falta de estratégia nas vendas. Vamos aprofundar agora para você entender, porque quando nós falamos em gestão de risco, eu poderia colocar o título dessa live, faça gestão de riscos, mas aí talvez não fosse tão óbvio que a gente quer apresentar aqui. Gestão de riscos é você mitigar esses erros para ter um sucesso muito bom aí em termos de desenvolvimento. Agora pensa aqui comigo o seguinte, vamos identificar os riscos, eu vou mapear com você agora, aprofundar nesses itens para você entender que faz sentido, é o desafio de todas as empresas. Então, primeira coisa, identificar com base naquilo que eu vou te trazer aqui agora, os riscos aí, mapear os riscos possíveis que fazem o seu negócio aí não ter essa energia, esse crescimento saudável que precisa. Depois a gente faz aí um plano de mitigação, bom dia, e depois o monitoramento disso tudo, tá? Agora, Aline, como é que eu vou identificar quais são os riscos do meu negócio com base nisso que eu acabei de falar? Falta de posicionamento, falta de liderança e falta de estratégia comercial é o que mata as empresas, os negócios e as marcas. Olha só, falta de alinhamento de posicionamento, vamos dizer assim, erro de posicionamento estratégico de marca, ou seja, eu não fiz gestão da minha marca, eu não estou olhando para isso, eu olho para o marketing, eu quero fazer estratégia de marketing, eu quero redes sociais, mas eu não olho para estratégia de posicionamento, ou seja, eu não faço branding. Um exemplo, campanhas que não ressoam com o público-alvo, acontece demais, e criam uma percepção errada de imagem da empresa. Cabe aquela clássica pergunta, o seu cliente tem a percepção de imagem que você gostaria? Qual é a percepção de imagem que o seu cliente tem de você? Aí vem aquela resposta clássica, porque o que o cliente me compra, ele não me paga direito, fica pedindo desconto, fica pinchichando, eu não estou meu público, eu estou traindo o público errado. Tudo isso tem a ver com desalinhamento de posicionamento, tá? Como é que a gente faz para mitigar isso aqui? Como que nós fazemos para mitigar erro de posicionamento? Pesquisa de mercado, primeiro item, né? Alinhamento estratégico com testes AB, eu vou testando o mercado, eu vou fazer uma análise profunda sobre, de fato, estudo de persona, né? Ou seja, quem é o meu cliente, quais são as dores que ele tem, deixa eu fazer pesquisa em relação a isso, trabalhar os sonhos dos meus clientes, criar storytellings, criar marketing ideológico, para tudo isso que eu tô falando, já tem transmissões, já tem lives aí falando sobre isso, lançamentos específicos, nichando, então tem várias formas aí de a gente trabalhar essa questão de posicionamento. Agora, eu entendi, Aline, que meu maior desafio não é a questão de posicionamento de marca, é a questão de crise de reputação. Eu tenho cancelamento digital, então não tenho essa liderança, eu tô com minha liderança ameaçada, né? Isso também tem a ver um pouco com posicionamento, né? Então eu vou te dar um exemplo, tá? Eu sou uma figura pública que tô numa ofensiva, uma defensiva ali, alguma coisa deu errado, eu tive crise de venda, estou tendo umas avaliações ruins, a gente sabe que essa indústria da avaliação às vezes é muito prejudicial e até injusta. Eu tenho polêmicas, meus influenciadores se envolveram com polêmicas. Então, N situações podem acontecer. Como é que eu vou mitigar isso? Acontece, gente. Monitoramento contínuo das redes sociais, equipe bem treinada sobre pós-venda, sobre educação, sobre transparência nas comunicações, né? Então, são questões aí que influenciam também na liderança e no posicionamento. Ainda falando de posicionamento e indo para a questão da liderança, da reputação da liderança, eu tenho essa dependência excessiva de um único canal de tráfego. Isso é um ameaçador.
Lembra que quando eu quero ativar, melhorar a minha conexão com o mercado, o ideal é que eu esteja em múltiplos canais onde o meu cliente está. Então, as empresas que dependem só, presta atenção, as empresas que dependem só de um canal, como por exemplo o Facebook, e só, tá? Eu enfrento problemas de mudança de algoritmo, de mudança de comportamento, o mercado tá vivo, então isso vai fazer com que eu perca essa liderança, com que eu perca essa conexão no mercado. Então, diversificar canais é importante, eu sei que às vezes envolve tempo, envolve investimento, mas isso é algo interessante no sentido de minimizar a questão do meu desafio de me tornar um líder de mercado, tá? Então, eu tô falando em posicionamento, liderança e problemas comerciais. Agora, riscos de liderança, vamos aprofundar um pouquinho mais nisso, olha só. Riscos de liderança também acontece quando eu tô com uma equipe desalinhada, tá? Então, líderes que não comunicam bem a sua estratégia, óbvio que a gente parte do pressuposto que você tem uma estratégia aí, um objetivo geral a curto, médio e longo prazo, e depois você vai organizar as táticas, depois você vai organizar aí o dia a dia. Então, a gente fala sempre dessa estrutura, né? De cima para baixo, onde eu estou e onde eu quero chegar. E aí eu vou desenvolver meus KPIs, meus índices de medição, as sprints de trabalho que vão fazer com que as minhas atividades diárias aconteçam, né? Agora, eu não faço isso sozinho. Eu preciso de uma equipe, eu preciso de uma equipe de marketing, uma equipe comercial, uma equipe de gestores, né? Logo, se eu tenho, se tá tudo na minha cabeça, se eu tenho essa dificuldade de delegar, se eu tenho um perfil mais centralizador, a minha força de liderança vai cair, tá? Em todos os níveis e vai impactar ali na minha imagem junto com o meu cliente, tanto o cliente externo quanto interno. Então eu vou com certeza gerar baixa performance. Como é que eu faço isso? Cultura de feedback, né? Que é a tal da comunicação assertiva, reuniões regulares, clareza dos objetivos. Aline, mas o que isso tudo que você tá falando tem a ver com marketing? 100%, tá, gente? 100%. Marketing é muito mais estratégia de relacionamento com o mercado do que o algoritmo da sua rede social, tá? É muito mais. O resultado, ele vem, vamos dizer, 90% pela sua estratégia. Anota isso, tá? O resultado do seu marketing, ele vem 90% com estratégia, só 10% com algoritmo, tá? E olhe lá. Eu posso te provar isso se você tem dúvidas. Aliás, eu até fazer uma transmissão, eu acho, com isso, que é um assunto interessante. Agora, sobre liderança ainda, tá? Desafios na tomada de decisão de dados. Gestão sem dados não é gestão. Eu não consigo fazer melhoria contínua, eu não consigo ter essa antecipação aí. Bom dia, bom dia! Eu não consigo ter, olha aqui, ó, vamos ver nos comentários aqui, ó. Os canais são os pilares que sustentam a empresa e quanto mais pilares, mais alcance, exatamente, mais sustentabilidade para o negócio, com certeza, né? Agregando valor, educando o mercado. Então a gente precisa disso para poder fazer essa liderança acontecer. Agora, percebe comigo aqui, se o mercado é vivo, ele está sempre mudando e eu não tenho gestão de dados, eu não tenho índice de medição, não vai acontecer, não vai dar jogo. Então a liderança baseada em só intuição, ela não funciona. Eu preciso estar conectado com o meu mercado, eu preciso ter métricas, eu preciso ter uma gestão com métricas. É um pouco burocrático? mas também traz muito retorno. E o uso de indicadores, como por exemplo essas KPIs que eu citei, e análise de dados vão fazer com que eu tenha potência de fazer testes AB. No marketing a gente fala muito sobre teste AB. Bom marketing não funciona sem testes, tá? Então, e também tem a ver com a minha possibilidade, esses testes, de inovar continuamente. Nós encerramos semana passada falando muito forte sobre o poder da inovação. Empresas que não inovam, seja na forma de comunicar com o cliente, ou seja na forma de testar novas oportunidades, elas vão perder vantagem competitiva. Fato, é justamente a vantagem competitiva que te coloca na vanguarda, te coloca na firmeza de fazer algo acontecer ali na frente, né? De dar base pro seu negócio. Então, gente, o crescimento orgânico é sempre o melhor, com certeza. O líder serve, o líder que não serve, não serve. Exatamente. O líder que, na verdade, que não serve não é nem líder, né? Porque o bom líder, ele transborda, né? Ele transborda. Então, a liderança, ela tem que transbordar no servir. E olha só, percebe que o servir, eu falo muito isso, né? Eu gosto muito de unir a questão empresarial com a fé, com a questão da positividade, né? Então eu falo muito que Napoleão Hill, quando estudou os maiores players no início dos anos de 1900, ele tem ali um capítulo exclusivo que ele fala de que líderes que ganham muito dinheiro, que têm muito sucesso, eles são extremamente posicionados no pensamento positivo e de fé, né? E aqui não cabe só a questão da fé da espiritualidade, mas a fé no processo, a fé na questão assim, vai dar certo, vai acontecer, porque eu tenho consciência de quem eu sou e eu vou fazer, não tem plano B, quase isso, né?
Mas o que eu quero dizer com isso? Que o líder, ele transborda. Então essa fé, essa vontade de fazer acontecer, que muitas vezes nos dá o gás que a liderança precisa, ela se coloca naquele lugar em que a procrastinação, os sabotadores, que hoje em dia é muito na moda, né? Quando eu sirvo e transbordo, automaticamente eu faço e aconteço, né? Então eu consigo acordar todos os dias com aquela energia que eu preciso e eu consigo irradiar tanto o meu público interno quanto o externo para aquilo que tem que ser feito. Então um líder, ele tem que servir, é quase uma obrigação, né? É uma característica, é um perfil comportamental da boa liderança servir. Por isso que a gente fala que no marketing, quanto mais você serve, mais dinheiro você ganha. E os estudos estão aí para comprovar isso. Então a gente tenta unir essas questões que são óbvias com questões que a própria ciência aos poucos vai descobrindo sobre a alta performance. Quanto mais eu lidero no marketing, quanto mais eu sirvo, mais eu educo, mais retorno financeiro eu tenho, isso é fato, mais vendas eu faço. Bom dia, bom dia! Então, ainda se tratando de liderança, né? Então, o primeiro erro básico é a questão da falta de posicionamento, o segundo, liderança, e o segundo, problemas comerciais. Então, ainda aprofundando na questão da liderança, a dependência excessiva de um único canal, de tráfego, enfim, ela vai dar perda, vai trazer um risco gigante de liderança, porque eu vou estar refém, eu não vou estar servindo, é justamente isso que a gente está falando. Eu vou estar refém de algoritmos, isso não dá. O que mais importa para o meu mercado é o conteúdo de comunicação e educação que eu tenho para ofertar a ele. Isso é básico, a premissa básica hoje, o marketing 6.0. Então, eu tenho que estar antenado justamente, né, naquilo que eu sou. E aqui eu já começo a fazer liderança forte. Como é que eu sou o porta-voz do meu segmento diante do meu nicho? Então, os meus clientes, eles esperam isso de mim, que eu seja porta-voz, que eu traga as novidades, que eu traga as tendências, né? Então, se eu não fizer esse papel, quem vai fazer? Vai ser o concorrente, com certeza, né? Então, você vai perder destaque mercadológico se você só pensa no algoritmo e não pensa justamente nessa educação de servir, tá? E aí, eu vou ter falta de alinhamento da equipe, como eu disse, eu vou ter problemas de decisão, eu não vou notar, eu não vou fazer gestão de processos administrativa que eu tenho que fazer para poder medir os resultados. E aí o pessoal acha que marketing é algo empírico, algo só de comunicação, e a comunicação não tem que medir, tá errado. E hoje o marketing digital, um dos grandes brios do marketing digital que eu acho, que eu considero justamente a possibilidade de medir tudo. Só que as pessoas não aproveitam isso. Isso é um tiro no pé. Então você chega numa empresa ali que quer investir muito dinheiro em tráfego, em marketing, você pergunta qual é seu CAC, ou seja, seu custo de aquisição por cliente, qual é a sua taxa de conversão, quantos clientes você tem que converter para ter a meta do mês, e as pessoas não sabem, e são perguntas básicas, porque não tem medição. Se não tem medição, você vai para qualquer lugar. Então, eu preciso de dados, tá? E a falta de inovação, como eu disse, é algo que precisa acontecer. Revisa lá as lives da semana passada que a gente falou muito, muito sobre isso. Agora, pra gente começar a se encaminhar pro final aqui, vamos falar dos riscos de venda, tá? Não existe empresa sem vendas, né? A empresa, ela só existe quando ela fatura, ponto. Né? Quem é que traz vendas? Marketing e comercial. Bom dia, Sandra, maravilhosa. Olha aí, falando de negociação, a arte da negociação. Sandra, especialista na arte da negociação. Estamos falando aqui da liderança, né? Do servir. E agora estamos entrando na parte das vendas. Então, o risco comercial, gestão de risco se faz de marketing, se faz olhando para justamente meu potencial de posicionamento, meu potencial de liderança e meu potencial de vendas. Vendas envolve arte de bem negociar. Como é que sua equipe está sendo treinada para isso? Me conta, né? Então, assim, minha equipe faz promessas exageradas, falsas, isso é um risco gigante para as vendas do meu negócio. Então, por exemplo, eu tenho vendedores que garantem aí muitos resultados impossíveis para os meus clientes, gerando insatisfação dos pedidos e reembolso. Vai acabar com a empresa. Então eu tenho que estar continuamente olhando para isso, né? Como é que eu vou fazer para mitigar isso? Transparência no discurso, né? Treinamento de equipe, mostrando para o seu cliente, olha, né? Correndo, toda a energia do universo, ela flui, ela se expande quando eu mostro para o cliente os benefícios. Isso cabe em todas as áreas da nossa vida, sobretudo nas marcas. Eu sei exatamente, por isso as marcas têm que estar firmes na questão do propósito de valor. Eu sei qual é a minha proposta de valor diante da sociedade, eu sei o quanto meu produto e meu serviço faz bem para a sociedade, eu sei quanto meu cliente precisa do meu negócio. Então a venda, ela passa a ser um favor que eu faço para o meu mercado, porque eu sei do brilho que eu tenho. E se eu não tenho, eu vou inovar, eu vou refazer algumas coisas. Bom dia!
Vê se faz sentido para você. Então, se eu sei do meu brilho, da minha arte, eu vou fazer um único e exclusivo trabalho de educar o meu mercado sobre aquilo que eu tenho de maravilhoso. Eu vou única e exclusivamente falar para o meu mercado, olha, se você tem um problema, eu tenho a solução. Se não quer comprar, tá tudo certo. Se não quer pagar, tá tudo certo. Vai ter outro que queira, né? E assim eu vou fazendo meu nome, assim eu vou construindo uma liderança em cima de uma proposta de valor, em cima de um brand, em cima de um posicionamento que volta lá pro item 1 que a gente estava falando. Então eu preciso saber quem eu sou. Isso é alinhamento de gestão antes de passar para a questão da energia do marketing. Então eu vou ter que ter uma equipe que não venda mais o que eu estou disposto a oferecer, porque o que eu estou disposto a oferecer tem que ser o suficiente para o meu mercado e para o meu nicho, tá? Então promessas geradas não cabem. Agora, clientes inadimplentes também é um problema de vendas, tá, gente? Pro cliente inadimplente não é venda eficaz, né? E é um problema hoje, um risco gigante dentro das empresas que a gente vê todos os dias. Baixo valor de vida útil também do cliente dentro do negócio também, ou seja, ele não volta, ele não faz recompra. O que falta? Estratégia de comunicação assertiva, né? Então as empresas que vendem sem analisar a capacidade de pagamento do cliente, elas têm um problema gigante. O processo de qualificação de leads é necessário. Os planos sustentáveis com o cliente desse relacionamento tem que se fazer. Agora eu te pergunto, qual é a empresa que olha estrategicamente para esse ponto da comunicação assertiva? Isso é marketing. Marketing é relacionamento com o mercado. Não só na vitrine da rede social, mas muito mais do que isso. Porque às vezes é nesse ponto do relacionamento com o mercado que a sua empresa faz muita venda ou deixa de faturar muito dinheiro. Então lembra que no marketing a gente tem toda a jornada do cliente, desde a fase da captação, do relacionamento, da ativação da experiência da compra e do pós-venda, que eu também gosto de falar de encantamento. Encantamento se faz em todas as pontas. Mas a empresa que faz estratégia de encantamento no pós-venda, essa vende para sempre. Essa nunca vai ter problema. Nunca vai ter problema de caixa, enfim, porque ela cuida do cliente, ela tem lá 3.000 leads na base de contatos dela que não compraram no momento, mas ela se importa com aquele cliente. Então aquele cliente em algum momento vai recomendar, vai vir. É básico, batata. Você pega as empresas que trabalham a estratégia da comunicação assertiva em todas as pontas, você tem um grande sucesso mercadológico, tá? Então, exemplo de empresas, né, que vendem sem analisar a capacidade de pagamento, elas vão falir, tá, gente? Vão falir não, mas vão ter grandes desafios, vão ter frustrações, vai ser ruim, tá? Então, a gente tem que ter processo de qualificação de leads, como eu disse. Agora, pra gente encerrar, estamos chegando no nosso ponto final aqui, concorrência agressiva e guerra de preços. Vê se isso não é um problema, me diz se isso não é problema. E eu tô trazendo aqui situações que a gente vê, que a gente percebe todos os dias nas consultorias, tá? A gente tá todos os dias há 20 anos, mais de 20 anos dentro da empresa, nossa empresa é de agosto de 2004, mais de 20 anos dentro das empresas, colhendo aí os riscos na comunicação. Tudo bem que lá atrás a gente começou com muito foco na assessoria de empresa, mas sempre trabalhando na comunicação corporativa dentro dos negócios. Nos últimos 10 anos, muito focados em marketing digital. Então a gente sabe que essa questão da concorrência, da guerra de preço, da prostituição do mercado é algo que realmente atrapalha os negócios, é algo que atrapalha muito. Então as empresas que entram em disputa aí, prejudicando a margem de lucro, e hoje em dia o mercado tá pior ainda, porque a gente tem sabotadores, né? A gente tem os concorrentes que nos denunciam nas redes sociais, que fazem um horror. É um jogo injusto, né, gente? É um jogo cansativo. Como é que a gente faz para mitigar isso? Foco na diferenciação. Lembra das lives que a gente fez, mais de uma semana de live sobre o Oceano Azul? Foco na diferenciação, foco no valor agregado. Também já fizemos várias transmissões sobre como aumentar a régua do valor agregado no meu negócio. Foco na experiência do cliente. Experiência do cliente é o que a gente sempre tanto fala. Marketing 6.0 também é muito enraizado em 3 pilares, tá? Básicos, a questão da experiência, que já vem desde o marketing 4.0, né? Da evolução do marketing. Mas aí a gente agrega a questão da tecnologia e inovação e agrega a questão da sustentabilidade, da responsabilidade social. A gente tem hoje a atualização do que é o conceito de marketing 6.0. Mas a experiência do cliente já vem sendo trabalhada já há bastante tempo como ponto de requisito do cliente. O cliente exige das empresas essa questão da troca de experiência, essa questão do acolhimento, essa questão da personalização no atendimento. Por isso a gente fala tanto em plataformas de automação para facilitar a comunicação com o universo de pessoas de mais personalizado possível. É difícil, é um desafio, mas a gente está aí para fazer e acontecer. E encerrando a live da transmissão de hoje, te dando insights aí de marketing e tentando fazer você se inspirar, só quero te deixar mais uma observação, tá? A inteligência artificial, as automações, elas são hoje necessárias para a estratégia de marketing. Bom dia, ó, temos que fazer e dar o nosso melhor. Sim, isso é servir e transbordar, né?
Se ficar olhando muito para o vizinho, você nunca vai ser você mesmo. Exatamente, aquela história, né? A grama do vizinho parece sempre melhor que a minha ou mais verde que a minha. É complicado. Enquanto os outros olhem para você, você está evoluindo mais. Exatamente isso. Isso tem a ver com isso tá diretamente relacionado com a personalidade das pessoas que fazem marketing pessoal, que se vendem, mas também as marcas. Eu costumo dizer que as marcas, elas têm que ter personalidade própria, né? As marcas têm que ter, entre aspas, personalidade. A marca, ela não tem uma personalidade, mas é como se a alma do negócio tivesse que aparecer através da logotipia, enfim. Isso se faz com quem eu sou, não sobre quem o outro é. Então a gente tem que entender que a marca, obrigada pela contribuição, deixa eu só complementar aqui, porque esse gancho é super importante. As marcas que brilham, elas têm um jeitinho delas, então elas entendem que a identidade delas é própria. Então cada uma tem a sua missão de negócio, cada uma tem a sua visão, cada um tem os seus valores, cada uma tem sua proposta de valor, ou seja, cada uma junta tudo isso e forma a sua cultura organizacional com suas regras, cada uma tem seu jeitinho de treinar clientes, de abastecer o mercado. Quando eu tenho essas questões, eu sei quem é a minha empresa. Se eu for trazer para uma esfera pessoal, é como se, assim, autoconhecimento. Então, o autoconhecimento corporativo, ele existe. E é isso que faz a empresa ser única. Sendo ela única, ela tem uma identidade própria, ela tem uma fórmula própria de lidar com o mercado, de se conectar com o mercado. Logo, ela não precisa, em hipótese nenhuma, olhar para o vizinho. Ela não precisa, em hipótese nenhuma, competir com alguém. Isso vale para o pessoal também, tá, gente? Então, assim, eu preciso entender que existe cenário para todos, existe mercado para todos, o sol brilha para todos, só que cada um tem uma função específica nesse universo, seja pessoa física ou seja marca. Cada um contribui com o universo, com a sociedade de alguma forma. E a gente tem que, o quê? Por que se fala tanto em propósito hoje em dia? Porque o propósito, ele te dá a energia e o gás de tu transformar as tuas habilidades e a tua paixão em algo que faz a diferença na sociedade. Quando a gente pensa em empresa, a gente faz isso ganhando dinheiro. Quando a gente pensa em pessoa física, a gente faz isso realmente servindo, né? E aí que tá o ganho, aí que tá a questão da diferenciação, aqui começa a questão da diferenciação. Então, como é que eu me diferencio no mercado? Não precisando olhar a grama do vizinho, mas sendo quem eu sou e vendendo através de quem eu sou. Ponto. Simples assim. É tão simples que chega a ser muito complexo, né? Como tudo na nossa vida. Mas, pra gente encerrar, eu tava finalizando a questão da IA. As automações, a tecnologia, a IA, hoje em dia faz parte de todos esses processos, porque facilita todo esse processo, nos dão competitividade, nos dão agilidade, nos dão margem de lucro, ok? Só cuida, tá? Cuida, porque hoje em dia a gente tem muito golpe, a gente tem muitas questões aí que dão benefícios, mas também atrapalham no sentido da concorrência, porque a gente tá falando de concorrência. Então a concorrência vai te imitar, a concorrência vai te sabotar através dessas tecnologias, vai. Para tudo existe a faca de dois gumes, né? O bom e o mal. Então a gente só tem que ter consciência de que essas coisas existem e ficar firmes, né, no nosso posicionamento, na identidade que a gente é, como a gente tá falando aqui, sem olhar pro vizinho, mas sempre sobre a nossa consciência de que a gente tá contribuindo pro mercado e assim a gente vende cada vez mais. Dito tudo isto, eu te desejo um excelente dia. Amanhã a gente volta mais com 7h37. Se tiver algum tema específico de marketing, vendas ou liderança que você queira, que a gente aprofunda aqui, com base nos nossos estudos, nas nossas consultorias, nas nossas mentorias, nossas experiências diárias dentro das empresas, dentro da indústria, enfim, a gente traz pra cá os cases e a gente conversa, tá? Faça um excepcional dia, espero que tenha te dado insights. Amanhã a gente volta mais. Tenha um bom dia, uma excelente semana.